Não estás a gravar, não te entendo. Não te entendo. Onde? Rússia. Ucraniana, não te entendo. Oh meu amor, aquilo está ali a dizer gravando. Aqui os teus mitos ficam todos nus. 4 Marias sem tabus. 4 Marias sem tabus. 4 Marias sem tabus. Conversas do cotidiano. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora e o local onde te encontres a ouvir este fantástico podcast. Estamos no episódio 50 da temporada 5 e, portanto, hoje num dispositivo bem diferente. Sem regras, sem jogos, sem dinâmicas, sem nada, com tudo. Sem nada e com tudo. E vou lançar já um desafio, que é, não temos genérico, portanto, minhas queridas Marias, vamos cantar nós a genérico, pode ser? Ui! Aqui os teus mitos ficam todos nus. Todos nus. 4 Marias sem Sem tabus. tabus. 4 Marias sem tabus. Espetacular. Entre Marias sem tabus. Marias sem tabus. Conversas do cotidiano. Tcharam! Boa. Queríamos agradecer imenso terem aceito este desafio de nos voltarmos a juntar aqui. Temos aqui também só um espacinho para dizer muito obrigada à Mariana que esteve connosco na primeira temporada e daí termos arrancado as originais 4 Marias sem tabus. Casámos a Mariana, seja muito feliz, é o que nós queremos todas, de certeza. E agora aqui... O ano passado. E a Elisa, no ano passado, portanto, começámos 2 casadas, 2 solteiras, estamos 4 casadas, estamos muito casadas. bem. Felizes, não é? Ok, bom. Sim. Então, hoje, episódio 50, seria um episódio à volta do balanço do que é que foi estes 50 episódios, o que é que fez sentido, o que é que ainda continuam a fazer, como é que foi viver esta pandemia, onde é que andam as Marias, o que é que elas andam a fazer... o que é que pode ser importante partilhar, o que é isto de sermos mais livres para ser cada vez a nossa melhor versão, enfim, por aí, sexo e outras coisas que sejam tabus, porque este é um podcast sem tabus, não é? Então, quem quer começar assim a dizer qualquer coisa? Elisa. Essa é a parte gira. Tão cavalheira. Sempre. Elisa, gostaste de participar neste projeto? Eu adoro, quer dizer, eu espero continuar a participar neste projeto, né? Espero continuar porque realmente é a missão deste podcast que é desafiar as mulheres a serem cada vez mais genuínas e cada vez mais seguras de si próprias e livres. É um objetivo uma missão que me desafia imenso, porque também eu tento ser cada vez mais segura de mim própria e mais livre em tudo aquilo que faço. Okay. Portanto, sim, espero. Foi muito bom, é muito bom participar e espero continuar a participar. Ok, boa. E tu, Elsa, como é que foi? Olha, eu para já achei logo uma delícia, apesar de um bocadinho assustada, como partilhei convosco por outros motivos, não é? Nomeadamente profissionais, mas consegui passar essa barreira, ultrapassá-la. Até à televisão fomos. É verdade, ali logo. Fomos tão de xanã que até à televisão fomos. 5 milhões, obrigada. E não fomos mais vezes, porque não éramos as 4. É verdade. Não, e veio o Covid, o Covid impossibilitou isto tudo. Também. O Covid veio só este ano, mas nós, ano passado, não fomos mais, porque as nossas agendas não o permitiam. Estavam muito preenchidas. Exatamente. Claro. A Cristina Ferreira nos convidou várias vezes, não fazia sentido irmos de penadas, não é? Claro. E o Goxa também, chegamos a ter assim... Pronto. Mas de facto este projeto acho que é giríssimo, que tem muitas probabilidades e hipóteses de se renovar e diferenciar, e acho que é sem dúvida uma grande aposta, ali iniciada por ti, Margarida, mas com vista a chegar a todo o tipo de mulheres e também, portanto, Marias e também de alguns Manéis.
que quem quiser pode beneficiar efetivamente para si, ou como é que o outro funciona, e poder ajustar-se, poder aqui alinhar algumas coisas e sem dúvida melhorar. E sobretudo sentir-se mais livre. E portanto eu estou muito grata por ter participado inicialmente de uma forma mais afincada, com a minha Elisa do coração, com a minha Maggie do coração, com a Mariane, porém, contudo, não obstante, depois as coisas foram assim Foram-se diferenciando. transformando. Pronto, mas com algum pesar meu, que fui sempre partilhando com a Margarida. Verdade? É verdade, sim senhor, Pronto. é verdade, sim senhor. Mas a esperança é a última a morrer e virão aí outras oportunidades de festejarmos como hoje novos reencontros. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Olha, e qual é que foi assim, que se lembrem de alguns momentos ou alguns episódios em particular que tenham mais presente na vossa memória, ou que tenham tido mais impacto? Lembram-se assim de alguma coisa? Eu vou partilhar, eu lembro-me de várias coisas que, como se tivesse sido ontem, que tivesse estado a gravar. Lembro-me de falarmos dos lençóis, que era só esticar. Era o que eu ia dizer! E Os bruxeiro! lençóis. Esse foi brutal. Cheira mal para lavar, não cheira mal continua. E Muito podem bom. ficar colados à parede. Yeah. Exato. Portanto, que só quando ficam colados à parede é que coisa. Pronto. E Também me lembro querem dos pelos saber, sem pelos, rapados, querem não saber rapados. o dia fantástico em que gravámos? Por acaso diz lá, ajuda-nos lá a lembrar. Tenho a certeza, minhas caras. Dia 8 de março De de 2019. 2019. Ai, que giro, fez um ano e mais umas coisas. Exatamente. Espetacular. Precisamente, dia Dia 8 do de pai. março. Não, amor, Não, dia da 19. mulher. Dia da Dia da mulher. mulher. Dia 8. Percebi 18. 8 de março. Espetacular. Foi um Muito... dia mega significativo. Claro que O sim. projeto para mulheres começou no Dia da Mulher. Não é? Muito bem, Portanto, muito bem. Faz todo sentido. Tudo faz sentido neste podcast. claro, mas é tudo pensado. Qualquer coisa que pareça ao acaso é pura É coincidência. pura coincidência, porque havia uma razão e um motivo para. Mas havia Muito bem, mesmo. muito bem, muito bem. Mais alguma coisa que vocês se Olha, eu lembrem? gostei muito também daquele, gostei de vários que acho que foram tocados aspectos muito interessantes, mas de acordo também com o feedback que na altura Foste tendo? partilhámos, aquele em que tivemos uma convidada que falou da situação pós-divórcio, que acho que foi um episódio que Também gostei muito, também gostei muito. foi Foi comentado marcante. por várias pessoas, porque se calhar tocámos na vida De de alguém, muito não é? Várias Sim, pessoas. sim, não sim, é? sim, E sim, de como é sim. que é viver nessa perspectiva, sendo uma decisão perfeitamente natural, que possível, pronto, que não é aquilo que a pessoa idealiza quando tem um projeto em comum, mas é Claro, aquilo que pode acontecer a dada claro. altura, quando deixa de fazer sentido. E viver depois disso, não é? Sim, foi muito giro. E sabes que houve desculpa, Elsa, só para juntar aqui também, houve um episódio, agora nesta fase de pandemia, que já éramos só duas, não é? Que se voltou a falar da questão do divórcio e eu não fazia, quer dizer, já fazia um bocadinho, fiz mais com a oportunidade de falar com uma pessoa que tinha vivido a experiência e deu um testemunho pessoal. Sandra, não é? Já não me lembro bem do nome. Sim, sim. Sim, foi incrível, muito grata à Sandra e a todas aquelas que foram participando em diferentes momentos do projeto deste podcast. Voltámos a ter essa situação aqui há algum tempo e é incrível como de facto há uma discriminação que ainda acontece, uma discriminação e quase que uma exclusão, uma culpa, e mesmo que esteja a fazer um processo que não está nada aí, mas há outras mulheres e há outras pessoas, homens também, que colocam ali uma carga estranha nessa nova vida dessa pessoa. Há um estigma, essa há um estigma. Eu acho que, em primeiro lugar, há um estigma. A própria pessoa não se sente confortável em alguns contextos, sobretudo sim. contextos em que há um homem e uma mulher que são um casal, aquele elemento sente-se um bocadinho irregular, porque está sozinho. Seja homem ou mulher, está sozinho, com filhos ou não, mas está sozinho, sabe o que é aquilo estar com um companheiro e não sente aquilo naquele momento. Consciente de que se calhar é o melhor para si naquele momento, é assim que quer estar, mas é difícil. Acho que foi um tema que
focamos e que é muito real cada vez mais, muito presente e que se calhar podemos ajudar aqui na descomplicação que existe na cabeça de muitas pessoas. Sim, sim. Que Ao vivem ponto essa de quase que realidade. haver algumas mulheres que sentem que convidar a amiga que está divorciada é um risco para a sua relação. Eu acho isto tão ao mesmo tempo tão doentio, tão estranho. Sim, sim. Mas Mas do ponto de vista cultural, nós também somos sempre muito educados, desde pequeninos, a que nós construamos a nossa vida, inclusive é com outra pessoa, né? É como se fosse, isso é que é o E padrão depois, normal, não é? exatamente, depois quando chegamos à fase adulta e até tivemos isso e de alguma maneira deixou de nos fazer sentido, perdemos ali também um pouco da identidade que construímos no Na passado, relação. não é? Porque a gente ao longo da adolescência e isso vai um bocado procurando esse tipo de registro, de encontrar o namorado ou a namorada, de ter um companheiro para a vida, né? E quando se perde isso, depois acaba-se por perder ali um pouco da identidade. Eu conheço Também, algumas Marias, diz. também o que eu achei, a mim o que me chocou um bocadinho mais, porque não tenho essa experiência e estava um bocadinho longe dessa realidade, porque não a vivo dessa maneira, ainda que a pessoa depois reencontre e reconstrua essa identidade, há outras pessoas que continuam a vê-la como uma ameaça e quase que a estigmatizá-la. Porque és divorciada, tens que ter interesse nos outros homens, porque estás sozinha, mas aqui só para avisar a caça, não sei de quê. E a própria mulher sente-se, ok, eu vou evitar alguns sítios, porque para evitar este tipo de exterior, não é? De ambiente. É difícil depois sentir-se realmente livre. A sociedade ainda faz aqui um papel castrador. Eu posso partilhar convosco uma situação que me foi contada por uma mulher divorciada que ficou chocada com a abordagem de um agente de autoridade, com uma abordagem completamente despropositada e que eu acho que isto mostra várias coisas. A pessoa, portanto, a mulher em questão foi à polícia ia na sequência de uma queixa de um assalto a um determinado sítio, portanto, tinha a ver com a empresa. E o agente, portanto, pede a identificação à pessoa, tudo muito normal, e a pessoa diz o nome e tal, idade, profissão, estado civil. E a pessoa diz divorciada. E sabe o que é que o agente policial diz? Divertida. Divertida. E a pessoa disse, desculpe, divertida. E quando faz esta interjeição, o agente recolocou-se. Claro. E continuou. Mas estão a perceber como é que a sociedade pode e está muitas das vezes a lidar com este tipo de situação. Isto é efetivamente, decorre um estigma e depois a subsequente discriminação. E andamos a falar às vezes de outro tipo de discriminações e focamos-nos como sendo uma coisa extremista. Isto é uma violência. Olha, e agora até se pensarmos, até esta coisa do Covid é a nova forma de estigmatização. A pessoa que tem Covid é culpada de não sei quê, não sei o que mais, e porque é irresponsável. Agora é o bullying, o bulinizar à volta do Covid. Não sei se vocês têm essa perspectiva, sim, mas olha, eu tenho apercebido um bocadinho disto. Também. Sim, também, mas também é engraçado algumas cenas em relação ao Covid. É que há tempos uma estudante universitária, não lembro agora da expressão certa, mas estava com Covid, portanto foi um registro positivo. E o primeiro comentário dela no grupo do WhatsApp dos amigos, era uma rapariga que está a fazer Erasmus cá em Portugal, foi: opa, antes de acontecer alguma coisa, onde é que eu posso ir comer um bacalhau bom em Portugal? Não, é sério, não façam silêncio. Portanto, eu sei que por um lado há essa perspectiva que estavas a colocar, mas depois também há muita levianidade a lidar com algumas situações, não é? Não sei se existe a palavra da levianidade. Eu acho que às vezes as pessoas, se percebessem efetivamente as consequências que o Covid pode ter na saúde
E às vezes até pode não ser só agora, está descrito já, vários autores descrevem que a longo prazo pode haver inclusive ainda sequelas, não é? Não se brincava tanto com isto. Se de início isto tinha algum grau de seriedade, eu acho, eu vejo, né? Eu às vezes estou nos serviços de saúde e às vezes faço visitação domiciliária e as pessoas já se estão completamente a desvalorizar isto do Covid e não percebem a importância, por exemplo, dos meios de usar os meios de higienização, as máscaras, o uso correto, que às vezes o uso incorreto é muito mau. E esta desvalorização, e depois, eu agora que estou um bocadinho do outro lado, no sentido que sou profissional de saúde, epá, a gente é-nos retirados um bocadinho a nossa, como é que eu ia dizer isto? Eu quando tivemos aqui o primeiro confinamento, em março, sim. abril, ficámos completamente fechados em casa. Nós fomos obrigados a ir trabalhar e eu punha os meus filhos numa escola pública onde iam para lá os filhos de todos os profissionais de saúde e de segurança, ou eu tive um mês sem os ver, que foi o que me aconteceu. Eu fui completamente privada do meu papel de poder ser mãe. E as pessoas não têm noção Não tem essa noção. do esforço que nós temos que fazer. Temos que ser todos a fazer, não é? De alguma maneira. Se todos nós trabalharmos para que isto corra bem, conseguimos um maior sucesso. Eu percebo, mas olha que não é fácil. Agora não queria entrar muito pela vertente política e Elsa também depois chega à frente aqui na discussão. Mas já que estamos a falar de Covid e destas coisas todas e de facto temos de ser todos, eu sinto alguma incoerência da parte, às vezes, de algumas políticas e de algumas orientações, independentemente de partidos. Não sei se tiveram a oportunidade de ouvir o Padre Mário Rui da Paróquia de São Nicolau, agora neste domingo, o vídeo está a ser viral, porque ele apanhou muito bem aqui algumas coisas e efetivamente parece que às vezes as regras são feitas à medida de um segmento e não para todos. Custou-me, por exemplo, ver que esta obrigatoriedade agora de não podermos transitar entre concelhos, que tem algumas exceções, mas tem muito, vai limitar imenso alguns profissionais de trabalho, algumas relações familiares, ok? Afinal é permitido para turistas, para chegar aos seus hotéis, mas se forem filhos de pais divorciados, que tenham na sexta-feira é dia de ir para a casa do pai ou da mãe, já não pode. Epá, é um bocadinho assim estas incoerências. A mim causam-me alguma estranheza e causam-me alguma dificuldade. Não é por isso que eu deixo de usar a máscara quando estou, que não consigo o distanciamento, não é por isso que eu não estou sempre a lavar as mãos quando é necessário e desinfeto com álcool e tudo mais. E procuro fazer esses distanciamentos sociais e que seja o melhor para todos. Mas efetivamente acho que há formas de fazer as coisas, de dizer que não facilitam comportamentos que nós queremos. Não sei, Elsa, chega-te à frente. Não, eu penso que isto, sim, eu penso que estavas a dizer que é uma visão, ou que alguém dizia que era uma visão um bocadinho, ou uma atuação um bocadinho segmentada que se faz, porque se calhar a visão também é feita de forma muito ao momento. Se nós virmos desde o início, a perspectiva é muito imediatista, nunca é muito preventiva. A nossa atuação é muito, quase no remedeio, eu diria quase remediativa, porque é muito em cima já das primeiras consequências e dos grandes números e do atolamento nas urgências. Claro, é sempre, procuramos quando ter, lá chegarmos, porque ideia, se vê, exato, dão-nos a ideia de que estão a visualizar, mas não agem como se estivessem a antecipar e a visualizar. A atuação é toda muito em cima do momento. A forma como saímos das escolas, como entramos no confinamento, quer dizer, em Itália, a 21 de fevereiro, já se percebia qual é que era a evolução que aquilo estava a ter. Acontecer. Nós, 3 semanas depois, é que de forma abrupta, empolgada, se calhar, se tivesse sido naquela semana, se tivesse preparado os miúdos, os pais, a decisão poderia ser exata a mesma. Mas há aqui uma pressão e uma pressão que se cria e uma tensão nas pessoas, na sociedade em geral, que se começa a ressentir agora. Estou a ver? Okay. Começa-se a ressentir agora isto, nesta fase. Porque depois veio o verão e atenuou um bocadinho, e isto que a Elisa estava a dizer,
faz todo o sentido. As pessoas não estão a reagir agora com o mesmo índice de preocupação e de foco e de contenção que agiram em abril março. e em março. Porquê? Porque aí era o desconhecido, todos estávamos a viver isto a primeira vez. O que é que acontece agora? Felizmente temos uma característica nossa que é muita fantasia, que é muito idealizar e é o nosso otimismo. Epá, não vai correr tão mal, até não colocamos o arco-íris na varanda nem na janela, mas temos dentro de nós, temos o arco-íris dentro de nós. Vai correr bem, vai resolver-se. Isto vai correr bem. Quer dizer, isto tem um lado que é bom, mas tem um lado que é muito mau, que é da desresponsabilização, e isso é que não pode acontecer. Porque olha, o que também não pode acontecer... A responsabilização tem que existir. Muito bem. O que também não pode acontecer é passarmos este podcast, que já vai quase ultrapassar os nossos timings todos, sem falarmos assim de mais algum tema, sem ser só este de Covid, que é incrível, atual, e si nós somos muito atuais, mas outros assuntos que nós tínhamos falado ao longo destes 50 episódios que estejam presentes em vocês ou que tenham feito aí alguma ressonância. Temos 6 minutos. Das finanças. Se era Das o Manela ou a Ia Maria. dizer esse. Também me tinha aparecido. Sim, Esse, que fixe. Esse também foi muito engraçado, a percepção de duas contas, uma conta, como é que... Sim, Uma carteira, 2 carteiras, não é? exatamente. É engraçado que na sequência desse podcast houve uma mulher que teve coragem de falar com o seu parceiro e abordar a situação e transformarem a forma como se organizavam, sentindo-se ela mais livre e ele, ao princípio, a resistir, mas depois, então vai lá, vamos lá fazer a experiência, e foi muito bom para o casal. Portanto, pelo menos este eu sei, tive feedback direto, que fizemos a diferença na vida de alguém. Maravilha. É, muito bom. E era giro falar disto, uma sugestão, Margarida, nesta gestão das finanças, numa situação de portanto, entrada na reforma. Ah, que giro, que giro. É muito interessante porque o que às vezes acontece é que quando entra o casal, um dos elementos entra na fase da reforma, o outro tenta dominar aquele. Isto é uma coisa que nos passa Passa um bocadinho ao lado. E é uma temática muito interessante para esta idade. Muito interessante. Cada vez mais temos pessoas reformadas com uma vida extraordinária ainda pela frente, com necessidade de fazer ainda muitas coisas, mas com limitações específicas, porque deixa de ter o seu ordenado com o mesmo, deixa de ter a mesma quantia de dinheiro, e o outro elemento com mais medo tenta-se apoderar disso. É um tema interessante. Muito bem, pode ser. E a vossa ideia seria... A sexualidade, eu acho que é sempre... Temas interessantes. A Elisa adorava estes temas. Não era só a Elisa. Fala, Oh, Elsa, descobrimos veias em ti que nunca antes tínhamos descoberto, tá? Sim, há ali uma Elsa que se transforma. Nós demos a semente e tu brotaste, rapariga. Maravilhoso. Olha, isso é sinal que uma mulher é livre para ser, e se começar a trabalhar nesse sentido, tchanã! E há aí mais umas Marias que eu conheço que também querem fazer experiências diferentes, só ganhar coragem, estás a ver, para se deixar permitir outras coisas. O mundo está aí aberto. Vocês são tramadas. Elisa, para quem é que a Margarida estará a falar? Para uma Maria que ela estava a falar de uma Maria mundo. que deu esse feedback, exatamente. Foi, sim, senhora, e foi um feedback muito giro. Porque há coisas que faz bem a gente experimentar e deixar de acontecer, não é? Com prazer, com satisfação. Também falámos da questão... A divisão de tarefas, havia um avental giríssimo, alguns. A questão dos filhos, não é? Da gestão aqui dos filhos. Falámos da questão da espiritualidade, foi um dos últimos temas que eu acho que é super poderoso e que ficámos de falar depois noutras situações. Portanto, falámos de muitas coisas. Falámos também das dificuldades da infertilidade, por exemplo, um casal que depois põe aqui essas questões, mas também acho que foi muito interessante. Há muitos temas que eu acho que nós acabamos por ir explanando assim um bocadinho, e alguns foram mais aprofundados na relação de um para um que houve agora nesta fase da pandemia, que deu um moral incrível, viram aquele moral de mulheres que participaram nisto e que deram de
de si voluntariamente. Eu acho isto tão grandioso. Fico a pensar, epá, como é que não há esperança na humanidade? Claro que há, continua a haver pessoas que dão o seu tempo e dão a sua experiência e dão ali a cara porque acreditam que estão a ajudar alguém do outro lado. Eu acho isto maravilhoso, sou mesmo assim, total, mas pronto, sou eu. Essa genuinidade é fantástica. E o crescer dando-se. Sim. O essencial nisto é nós irmos descobrindo, na minha opinião, os valores que nos levam e o que é que nos motiva. Muitas vezes nem somos tão honestos assim connosco próprios e tentamos esconder algumas coisas, e quando aprendemos a dar voz ao nosso interior, vivemos muito mais genuinamente. E inclusive é coisas menos agradáveis que nos acontecem ou passam a ser obstáculos que aconteceram que são superáveis e não derrotas, e eu acho que nessa genuinidade encontramos, e tu és uma pessoa assim. Somos em aqui qualquer três, obstáculo aqui. qualquer obstáculo encontrado, tu dedicas-te, comprometes-te e olha, é engraçado falar dos obstáculos, porque ainda hoje eu faço mentoria com mulheres, não é? No grupo do 3As. Acreditar é atitude em ação, e não sei se temos assim muito tempo, faltam 3 minutos para isto terminar, mas estava a falar, lancei uma pergunta para reflexão, que era: qual será a diferença entre obstáculos e etapas? E eu acredito que quando eu tenho a mira numa meta maior que me transcende de alguma forma, que serve também aos outros, eu encontro etapas. Mas estou sempre a ver que esta etapa é importante para eu conseguir chegar ali. Se eu não tenho essa mira maior, eu só vejo os obstáculos. E às vezes eu me prendo demasiado no obstáculo e me saio dali. E quanto menos eu vir aquela meta que está para além, mais eu fico aqui embrulhada e mais me desvio e mais me dificulta a vida. Portanto, eu acho que realmente eu não sou muito presa aos obstáculos. Não encontro etapas, e essas etapas têm que ter um sentido para aquilo que realmente a gente quer. E foi assim que fomos resolvendo todos os nossos desafios, as nossas etapas, e estamos aqui no episódio 50, portanto é verdade. É só gratidão aqui deste lado e amor convosco. E deste. Porque é incrível. Olha, uma pergunta em direto, estamos quase a acabar. Faz sentido continuar este podcast? E se estão disponíveis? Isto agora, olha, estamos no ar. Sim, estão disponíveis. Segunda, em que moldes é que vocês veem isto? Portanto, hoje em dia, o que é que poderia fazer sentido? Tem 1 minuto para cada um, mais ou menos. Vamos a acabar. O que é que faria sentido? Sim. Continuar ou não, e em que modalidade? Sim, como? Continuar faz todo o sentido, porque nem que seja só uma pessoa que a gente consiga mudar, já é uma pessoa que vale a pena ajudar e dar outros horizontes. E acho que os moldes, quer seja 1 a 1, quer façamos, por exemplo, em vez de ser só aos 50, fazer tipo ao fim de 5, ou assim, um brainstorming de ideias, acho que também será muito giro, e que seja qual for o modo, a forma a utilizar, acho que é de continuar. Ok, boa. Eu também, eu acho que este projeto tem tudo para poder crescer e crescer com valor, não é? Crescer com valor. Sempre o teve, e acho que o importante foi criar esta necessidade e esta identidade. Agora só podem ir sempre melhorando naturalmente, claro. e somos pessoas exigentes, não é? E ele vai naturalmente crescendo nesse sentido. Eu penso que os temas que vão surgindo são sempre pertinentes, e se as perspectivas que forem surgindo forem de verdadeiro contributo, com algum conhecimento das áreas de cada pessoa que fazem parte, que isso sem dúvida vai ser uma boa oportunidade para todos aqueles que o seguem, não é? Isto agora está tão na moda. Está tão na moda. E acho que esta questão do podcast faz sem dúvida muito sentido, porque as pessoas, isto está muito na moda, e as pessoas acabam por aproveitar isto como uma oportunidade para refletirem, pensarem em assuntos que de outra maneira se calhar não o fariam. Portanto, tem todo o sentido continuarmos, digo eu. Claro, eu também digo, e também deixem-me-vos dizer e agradecer muito a muitas Marias, a alguns Manés também, porque neste momento o Facebook tem 800 e tal pessoas a acompanhar a nossa página, e também passámos a ter 10, 15, 20 pessoas a visualizar os nossos podcasts, para termos 100, 200, 300, dependendo daquilo que foi acontecendo. E, portanto, este registro de vídeo trouxe também aqui um alavancar do próprio podcast, fácil de ser só som, não é? As pessoas também gostam de ver, gostam de sentir.
e da nossa parte não há problema nenhum com isso, portanto somos o que somos como somos, está tudo certo. Ok, boa, então estamos mesmo a terminar o episódio 50, hoje foi assim. Deem-nos o feedback que quiserem dar, também nos digam se acham que faz sentido podermos continuar. Hoje não tivemos nenhum tema específico, foi assim uma resenha por várias coisas. Também tínhamos aqui aquela rubrica dos piropos ou das piadas, da Maria Piada, não é? A Maria de Bigodes, faz sentido, não faz? Era interessante haver aqui nós tivemos algum feedback a dizer que era muito interessante esta perspectiva da visão de como é que uma mulher estava a achar que um homem podia estar a ver esta situação, as piadas, a Maria do Lenço, que é sempre aquela sensata, que traz aqui um bocadinho de ordem às coisas, e os acessórios que apareciam, não é? Às vezes mais malandros, às vezes mais normais, mais comuns. Faz sentido com isso, faz sentido sem isso. Deem-nos também o vosso feedback, deixava aqui este apelo a quem nos chega e quem nos ouve, estamos receptivas a isso. Para terminarmos, Marias do Lenço da minha vida. O que é que pode ser interessante hoje dizermos a quem nos está a ouvir? Aquela mulher que está a ouvir isto e a pensar assim, gostava mesmo que elas dissessem qualquer coisa para mim. É isto. Força, Elsa. Eu penso que quando nós queremos, as coisas acontecem. Alguém quis, pensou nisto, convidou uma série de outras pessoas que não faziam ideia nenhuma. Uma série, neste caso, éramos 3. Alguém pensou, tu, convidaste 3 pessoas, num sítio a uma determinada hora, apresentaste o projeto e nós fomos atrás. E as coisas aconteceram e ganharam. Eu acho que só nos podemos sentir gratos por ter ideias e por ter força para as concretizar. E é tão bom nós podermos sonhar, tão bom podermos idealizar e depois pôr a ação para as coisas acontecerem. E isto é possível. Isto é possível. E é possível para cada pessoa que aqui está, não é? Para que está a ouvir do outro lado. Elisa, Maria do Lenço. Eu vou mesmo ali pegar na última frase da Elsa, que é colocar ação, e coloquem ação em tudo na vossa vida, porque alcançam, né? Seja os desejos mais escondidos, seja projetos mais auspiciosos, mas façam, metam ação e vão. O que vier será feedback, é só reestruturar e seguem no caminho. Okay, exatamente. Portanto, eu acho que fala bem, a nossa Maria fala bem. Eu acho que é mesmo esse é o desafio. Se alguém está que gostava de ter aqui hoje uma mensagem mais positiva, ou mais de empreender, ou mais de força, além das vossas, eu só reforçava isto, que é, diz-te a ti aquilo que tu gostavas que alguém te dissesse. Podes ser tu dizer, se não vem de lado nenhum, diz-te a ti. E depois é isso, levanta-te e vai fazer. Não fiques à espera de estar perfeito, ter o ambiente, ter os recursos, ter isto, vai com aquilo que tens. As coisas vão aparecendo no caminho às vezes, portanto está tudo certo. E muitas vezes encontramos pessoas que dizem sim. Foi o caso da Elisa, da Elsa e da Mariana na altura, e muitos sims depois seguiram a este foi o primeiro, não é? E por isso chegamos aos 50 sempre com pessoas a quererem também vir dar a sua partilha, o seu testemunho, a sua chega, portanto, muito grata mesmo. Ok, muito, muito obrigada. Despedimos-nos, se calhar, por aqui, não é? Não sei se querem dizer só assim alguma coisa para arrematar. Não, só muitas beijocas e muitos abraços virtuais para todos, com votos de muita esperança e muita coragem, está bem? E nos aguardem, né? Aguardem! Vamos preparar a novidade! E aguardem as Marias! Aguardem, pois. Ok, muito obrigada, fiquem bem, sigam-nos, subscrevam o canal 4 Marias Sem Tabus no YouTube. Este episódio irá para o ar, tudo indica domingo, à hora do costume do podcast domingueiro. Está bem? Fiquem bem, obrigada. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Gostei! É muito entusiasmo ao vivo. Aqui os teus mitos ficam todos nus. 4 Marias sem tabus. 4 Marias sem tabus. 4 Marias sem tabus. Conversas do cotidiano.